Boa tarde, meninas, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas à nossa página IACJ, Igreja Apostólica Carvalhos de Justiça. Hoje, quarta-feira da Mulher Carvalhos de Justiça. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Jesus, ele nos diz que ele é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. Ele diz que Deus é o agricultor. E o que o agricultor ele faz? O agricultor ele cuida da terra, ele cuida da semente, ele poda, ele tira os galhos secos para que aquele galho que está um pouquinho sem força, ele dê mais frutos ainda. E muitas das vezes nós, como esses galhos, não queremos ser podados. E como nós somos podados? Nós somos podados quando quando o Senhor quer nos levar para algo novo e nós, não, mas não foi desse jeito que eu aprendi. Não, mas eu acho que é assim. Não, mas tem que ser assim porque fulano fez assim e deu certo. Nós, como mulheres de Deus, temos que estar abertas para o novo do Senhor. Temos que estar aberta para que o agricultor, ele venha cuidar das nossas raízes, venha cuidar dos nossos galhos secos, eles venham podar, ele venha limpar, porque o agricultor, ele cuida, né, para que não dê bichinho ou formiga, e expõe as raízes, coloca remedinho, o agricultor, ele cuida para que aquela árvore ela dê um fruto bom. E quando a nossa raiz ela é saudável, o nosso caule é saudável, os nossos galhos são saudáveis e nós damos um fruto saudável. E essa tarde o Senhor nos convida a deixar o agricultor cuidar do nosso interior, cuidar das nossas raízes, cuidar da nossa mente, daquilo que nós aprendemos que não edifica, né? Porque às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, mas o certo, quem faz e quem nos ensina e nos instrui no caminho certo é o Senhor. Amém? Vamos orar, vamos entregar essa tarde a Deus, vamos entregar o nosso coração e pedir para que Ele venha falar conosco. Espírito Santo, o Senhor é o que trabalha no nosso coração, o Senhor é o que nos convence do erro, do pecado. E nós pedimos essa tarde que o Senhor venha trabalhar em nós. Meu Pai, nós precisamos crer que o Senhor é o agricultor e precisamos aceitar as podas que o Senhor faz nas nossas vidas. Que essa tarde, meu Pai, venhamos aprender mais de Ti, que venhamos estar com o nosso coração aberto, com o nosso coração aberto para o novo que o Senhor tem para nos mostrar. Espírito Santo, tira da nossa mente todo cansaço espiritual, todo cansaço físico, tudo aquilo que tem nos impedido de dar frutos, toda mágoa, meu Pai, toda a tristeza, toda a opressão, meu Pai, que tem atuado nos nossos corações, que tem achado uma brecha, meu Pai, para trabalhar em nós. Que essa tarde o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha tirar os galhos secos, venha expor as nossas raízes, venha arar a terra à nossa volta, Senhor, para que venhamos dar frutos bons. Nos ensina, Senhor, nos instrui, ensina-nos a ser mulheres de Deus, mulheres separadas para a Tua vontade, mulheres que edificam, mulheres, meu Pai, que quando abrem os seus lábios, meu Pai, do Teu interior fluem rios de água viva, flui a sabedoria que vem do trono do Senhor. Nos ensina, meu Pai, precisamos ser ensinadas por Ti, precisamos ser, meu Pai, capacitadas pelo Senhor. Nós somos dependentes de Ti, meu Pai. O Espírito Santo trabalha no nosso interior, trabalha, meu Pai, na nossa mente. Espírito Santo faz morada dentro de cada um de nós, faz morada, meu Pai, dentro dos nossos corações. Oh, meu Deus, conduz os nossos passos, os nossos caminhos, nos dê sabedoria, meu Pai. Espírito Santo, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui mais um dia. O Senhor nos presenteou com esse dia e nós te agradecemos. Nós temos um coração grato a Ti, meu Pai. Queremos te entregar a nossa vida, te entregar a nossa verdade
e dizer que estamos rendidas ao Senhor. Faça segundo o teu querer e a tua vontade, meu Pai. Muda aquilo que precisa ser mudado, molda o nosso caráter em Ti, molda a nossa vida, nos ensina, nos instrui, nos torna, meu Pai, sensíveis à Tua voz. Espírito Santo, que venhamos estar cada dia mais juntas contigo, apaixonadas pelo Senhor, que venhamos ser mulheres, meu Pai, apaixonadas por Ti. Ó Espírito Santo, se apresenta a nós, meu Pai. Oh Senhor Jesus, é isso que te pedimos essa tarde. Queremos te conhecer, queremos ter experiências contigo, queremos, meu Pai, viver de novidade em novidade, experiência em experiência, meu Pai. Não queremos viver da glória do passado, mas queremos ter de fato e de verdade experiências novas todos os dias com o Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa tarde. Obrigado porque o Senhor separou esse dia para nós, mulheres de Deus, para sermos edificadas, para sermos reconstruídas, para sermos, meu Pai, novas em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meninas, como eu costumo dizer, né? Chame as amigas e vem com a gente. Hoje nós vamos meditar na conversão de Saulo, né? Nós tendemos a sempre a ler essa passagem e puxar sempre para a conversão de Saulo, quando ele viu aquele clarão. E hoje eu quero falar sobre Ananias, né, que foi aquele homem de Deus que foi conduzido até a presença de Saulo. Amém? E estava falando aqui, né, que Saulo, ele estava com um pedido para prender todos os cristãos. Ele falou assim, aquela seita, né? Ele falava que os cristãos daquela época eram uma seita. Então ele estava indo para Damasco para ver se ele encontrava alguém daquela seita para prender. Porque Paulo, ele era conhecedor da lei, mas ele não conhecia o Senhor Jesus. E de repente, antes um pouquinho de chegar de Damasco, ele viu um clarão e caiu por terra. Ele caiu. E estava ali e Jesus falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele falou, quem é, Senhor? Ele falou, sou eu, Jesus, aquele que você persegue. E Saulo falou, mas o que o Senhor quer de mim? Aí ele falou, levanta-te e vai para Damasco. Quando Paulo tentou ficar de pé, ele viu que ele estava cego. E aqueles soldados que estavam ali com ele, levaram ele para a casa de Judas, na rua direita. E é aí que eu quero começar, que é Atos 9, versículo 10. Atos 9, versículo 10. Diz assim, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe, o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhes, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou
confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. A paz do Senhor, Bispa Érica, a paz do Senhor, Juliana, sejam bem-vindas. A paz do Senhor, irmão Silvio, Deus abençoe tua vida. Nós estamos lendo Atos capítulo 9, a partir do versículo 10. Nós vamos estar falando sobre Ananias, né? Esse versículo, essa passagem fala da conversão de Saulo, né? Da conversão de Saulo, que ele perseguia os discípulos do Senhor. Ele tinha eles como uma seita, né? Mas o Senhor tinha um propósito para a vida daquele homem. E algumas coisas eu queria pontuar nessa passagem sobre Ananias, que Ananias, ele era um homem de Deus. Por que ele era um homem de Deus? Porque quando o Senhor chamou Ananias, ele disse: eis-me aqui. E só está pronto para obedecer aquele que conhece o Senhor, aquele que anda com o Senhor, aquele que está pronto para fazer a vontade do Senhor. Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Mas Ananias nem sabia o que o Senhor, né, iria pedir para ele. E quando ele disse: eis-me aqui, o Senhor falou para ele assim: ó, levanta-te, vai à rua direita, na casa de Judas, e procura por Saulo de Tarso. Ele vai estar orando. E em visão eu mostrei para ele que Ananias ia entrar lá e ia orar por ele, ele ia retornar a visão. Aí Ananias, acredito que já ficou pálido. Saulo de Tarso, né? Mas o que o Senhor me trouxe também, quero pontuar que o que? Deus, ele é muito claro naquilo que ele pede para mim e para você. O Senhor, ele foi muito claro, ele deu o endereço da onde Ananias deveria ir, o nome de quem ele deveria procurar, rua direita, Judas, falou como o Saulo iria estar orando ali e teria uma visão. Então, muitas das vezes nós ouvimos a voz do Senhor, entendemos a direção do Senhor, mas colocamos dúvida no nosso coração por medo de obedecer, por medo de não dar certo aquela direção que o Senhor nos deu. Mas o Senhor, ele é muito claro quando ele pede algo para mim e para você. E para nós entendermos a direção do Senhor, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Então, nós precisamos estar orando, jejuando, buscando a face do Senhor, firmado em Deus, para que nós não colocamos em dúvida quando o Senhor nos instrui a fazer algo. Porque quando ele falou: olha, Ananias, ele falou: eis-me aqui, você vai na casa de Judas. Então, quando o Senhor te der uma direção, esteja com seus ouvidos atentos, com seu coração aberto para ouvir a direção do Senhor. Porque muitas das vezes, quando a gente coloca em dúvida a palavra de Deus, é porque nós não queremos obedecer. Nós não queremos obedecer, então nós começamos a duvidar daquilo que ouvimos do Senhor. Eu costumo sempre dizer, se nós estamos tendo vida com Deus, nós estamos vivendo com o Senhor, renunciando à nossa vontade, então tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Então tudo que tem acontecido na tua vida é permissão do Senhor. Então esteja atento os teus ouvidos e o teu coração à voz do Senhor. Assim como Ananias ouviu: olha, vai lá que vai ter um homem lá, Saulo de Tarso. E no 12 diz assim: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o nome do Senhor. Ananias, ele quis explicar para o Senhor quem era Saulo de Tarso, né? Aqui, ó, Ananias quis explicar quem era Saulo para Deus. E muitas das vezes queremos explicar quem é aquele em quem o Senhor não quer que desistamos. Saulo falou: mas Senhor, eu vou lá, Saulo está perseguindo os cristãos, nos chamando de seita, vai acabar com todo mundo, eu vou lá, ainda vou na casa ver onde ele está. Então, quando nós não queremos obedecer, nós começamos a justificar.
Ah, mas é tão longe. Ah, mas é tão difícil. Ah, mas fulano é tão grosseiro. Então o Senhor, ele falou assim, e respondeu: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, né? Ele persegue. Então às vezes a gente quer justificar, mas o meu marido é tão grosseiro, o meu filho está muitos anos nas drogas, a minha filha está na prostituição tanto tempo, e o Senhor está falando para mim continuar lutando por eles. O meu esposo grosseiro, meu esposo está com amante, o Senhor quer que eu continue amando, continue servindo, continue. É dessa maneira. É dessa maneira, é isso que o Senhor quer, é a instrução do Senhor. Porque a olhos nus, a olho humano, não tinha solução para a vida de Saulo. Nunca que nós acreditaríamos, que Ananias acreditaria que Saulo poderia se converter, porque ele era um homem muito ruim. Tanto é que quando Estevão foi apedrejado, as vestes de Estevão foi jogado nos pés de Saulo. Ele estava ali no apedrejamento. Então Saulo, ele não era um leigo, ele conhecia, porque quando Ananias chegou lá na casa de Judas, ele estava orando, e só ora quem conhece o Senhor, só ora quem, né, aparentemente tem uma intimidade com Deus. Ele estava orando ali, ele estava orando e ele teve uma visão de que Ananias entraria ali naquela casa. Então, a ordem dessa tarde é não colocar em dúvida a ordem do Senhor. O que o Senhor quer de mim e de você? Não desistir do nosso casamento, não desistir dos nossos filhos, não desistir do nosso ministério, não desistir da nossa parentela, da nossa família, não desistir daquele sonho que você tem que até hoje não se concretizou. E todo mundo aponta o dedo e já fala: olha quanto tempo. Às vezes você perdeu até seu nome devido a tanta coisa. Aquela da casa bagunçada, aquela que é traída, aquela que tem um filho drogado. Mas Deus tem resposta para a tua vida, assim como teve na vida de Saulo. Saulo aparentemente estava servindo a Deus, ele achava que estava fazendo tudo certo. E o que nos distancia do Senhor é o nosso achismo. Muitas vezes a gente acha muito, a gente nos acha muito certo, a gente nos acha que sabemos, a gente acha que tem que ser do jeito que a gente aprendeu. E foi como eu falei aqui no início, nós temos que deixar com que o agricultor, que é Deus, ele trate, ele arranque os galhos secos para que a gente venha dar um fruto bom. Para que toda a nossa vida seja para dar frutos bons. Amém? E diz mais, no 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Ele argumentou, e o Senhor falou assim para ele, Ananias, vai. Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Você está fazendo o papel de Ananias, porque muitas das vezes você conhece uma pessoa, ou dentro da tua casa mesmo, alguém que verdadeiramente está perdido. Mas Jesus falou, para mim ele é um vaso escolhido, aquele que dá mais trabalho na tua casa. Você pode ter certeza que esse é um vaso escolhido do Senhor, porque se não fosse, o diabo não investiria tanto nele, não investiria tanto nessa pessoa, para te machucar, para te fazer sofrer. E ele falou, olha, você vai, Ananias, como se ele não tivesse nem dado atenção para os argumentos de Ananias. Olha, Senhor, vou falar uma coisa. Sabe esse Saulo aí que o Senhor falou para mim? Saulo de Tarso. Ele está perseguindo os crentes, os cristãos. Ele nos chama de seita. Como que eu posso ir lá? E Deus falou, vai, Ananias, porque para mim ele é um vaso escolhido. Então, quantas vezes nós desistimos de orar por alguém, nós estamos quase chegando na reta final e nós desistimos. Então persevera, porque essa pessoa que dá tanto trabalho na tua casa é um vaso escolhido de Deus.
E o Senhor ainda fala mais para Ananias: eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então Ananias, ele estava com medo. Ananias estava com medo, porque Saulo, ele matava os crentes, ele perseguia, ele já estava com uma carta de liberação para prender qualquer cristão que ele encontrasse, ele ia levar. Mas em Damasco foi onde o Senhor separou para ter um encontro com aquele homem. E Ananias, ele fez parte desse processo. Ananias, ele estava na posição para fazer aquilo que o Senhor mandou. Então, você tem que estar na posição, porque quando o Senhor te chamar, Maria, Melissa, Andréia, você vai dizer: eis-me aqui. E vai lá e fala isso, e fala isso, e fala isso, e ora, e faz, e acontece. E vai acontecer. Mas nós temos que não sair da posição. Ananias estava na posição. Por isso que ele foi até lá na casa de Judas para servir a Saulo, né? Para levar para que as escamas dos olhos dele viesse cair. Ele estava na posição. Nós não podemos sair da posição onde Deus nos chamou. Ananias, ele estava com medo. Lógico que estava com medo, porque Saulo botava o terror naquele lugar. E diz mais: e Ananias foi. O medo, a coragem, não é ausência de medo, como eu já disse aqui. É você ir com medo mesmo. Ananias estava com medo, mas ele foi. Aqui no 17 diz: e Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Então ele falou: olha, Saulo, irmão Saulo, foi Deus que eu vim aqui em nome de Jesus. Eu vim aqui porque foi ele que me enviou. Por quê? Porque coragem não é ausência de medo, é você ir com medo mesmo. Ele colocou o nome do Senhor Jesus na frente e foi. Porque tem pessoas que você vai evangelizar, ou você vai fazer uma visita, né, na casa da pessoa, ela parece um pitbull. Quantas vezes eu já cheguei na casa de pessoas, o marido ou a esposa, mas fazia uma cara tão feia, e conforme a gente foi conversando, foi falando, liberando a palavra de libertação, a palavra da verdade, o rosto da pessoa já foi mudando. E Ananias tinha um propósito naquele lugar. Ele entrou na casa de Judas com um propósito. E esse propósito se cumpriu porque Ananias estava na posição de servo. Na posição, eis-me aqui. Na posição, então eu vou. E foi. E chegando lá, ele já impôs a mão sobre a cabeça de Saulo e falou: ó, eu vim em nome de Jesus. E o segredo é esse, né? Qualquer lugar que nós formos, em nome de Jesus. Nós estamos indo em nome de Jesus. Porque não há nada que fique de pé diante do nome do Senhor Jesus. Nenhum mal, nenhum demônio, nenhum vício, nenhum espírito de prostituição, nenhuma mentira fica de pé diante do nome do Senhor Jesus. Amém? E diz mais. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Jesus enviou Ananias até a casa de Simão para se encontrar com Saulo, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Hoje é quarta, né? Ontem nós tivemos um culto maravilhoso, uma palavra do céu. A pastora Rena falou uma palavra ontem sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, através da vida dela, nos instruiu. E o Espírito Santo é aquele que nos capacita a fazer a obra do Senhor. É o Espírito Santo que nos capacita a perdoar. É o Espírito Santo que capacita o nosso coração a amar incondicionalmente, a amar sem esperar receber nada em troca. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela a palavra ao nosso coração.
Falando da palavra, nós estamos lendo, meditando na palavra, mas quem está te convencendo aí desse lado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz tudo em todos. Por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O propósito que Deus tinha na vida de Paulo só iria ser possível se ele fosse cheio do Espírito Santo. Porque Paulo, ele padeceu. Se ele não tivesse o Espírito Santo, se ele não fosse cheio, ele não suportaria. Ele jogaria a toalha, ele desistiria. Então ele enviou Ananias para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Para que quando ele impusesse a mão, ele fosse cheio do Espírito Santo. Amém? E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Quando Ananias chegou na casa, impôs a mão sobre ele, enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram as escamas dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Levantando-se, não tem como recebermos o batismo com o Espírito Santo se estivermos caídos, se estivermos prostrados, se estivermos olhando só para a nossa vida, se estivermos embaraçados com as coisas desse mundo. Não tem como receber o Espírito Santo, não tem como receber o batismo do Espírito Santo se nós não tivermos focado no reino, focado nos céus, olhando para o alvo que é o Senhor Jesus. E essa situação foi que Jesus, ele aproveitou essa oportunidade, né, dele estar indo para Damasco para falar com Saulo. Dessa maneira, porque Deus tem as suas formas de falar e trabalhar nas nossas vidas. Da forma que ele trabalhou na minha vida para minha conversão, não vai ser da forma que ele vai trabalhar na tua. E muito menos vai ser muito diferente na vida que ele vai trabalhar dos teus filhos, do teu esposo, dos teus pais. Cada um ele trabalha de uma maneira diferente, amém? E tendo comido, ficou confortado. Saulo, ele ficou 3 dias sem se alimentar e sem tomar água. Ele ficou ali. Eu creio que foi passando como se fosse um filme, né, na cabeça de Saulo. E como Jesus disse para Ananias, né, ele está orando. E ele teve uma visão de que você entraria na casa dele. Então nós, como Ananias, temos que ter um coração rendido a Deus para que o propósito se cumpra. Para fazer o ID do Senhor, nós precisamos estar na posição de servo, na posição de soldado, de pé. Porque Deus só conta com os que estão de pé, com aqueles cheios do Espírito Santo. Ele falou, olha, o Senhor me enviou aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. E quando ele impôs a mão sobre ele, caíram umas escamas dos teus olhos. E ele voltou a enxergar. Só que Saulo já não era mais a mesma pessoa. Quando ele voltou a enxergar, ele já não era mais a mesma pessoa. Aquele encontro foi um impacto na vida de Paulo. Foi um antes e um depois. Saulo, ele se transformou naquele momento. E nós, muitas das vezes, somos o Ananias na vida de alguém. Mas nós precisamos estar na posição de servo, na posição de ir mesmo com medo, vencer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, né? Vencer o nosso eu, o nosso achismo e fazer a vontade do Senhor. Nós temos que estar com o coração aberto para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém, meninas? Deixa eu ver se eu escrevi algo aqui, ó. Quem escolhe é Deus e ele faz como quer. A nossa parte é obedecer à direção dele. E é uma realidade, né? Quem escolhe é Deus, né? Muitas das vezes nós tendemos a falar, mas fulano nunca vai se converter, mas quem escolhe é Deus. E ele faz como ele quer.
A nossa parte é somente obedecer e cuidar daqueles que o Senhor enviar até nós. Mas a nossa parte é ser um Ananias, é não questionar, é ir, é fazer o ide do Senhor. E Ananias estava pronto ali. Ele só sabia que Saulo, ele era perseguidor dos crentes, mas ele estava pronto para fazer a vontade de Deus. E ele foi e obedeceu e impôs a mão sobre a vida de Saulo. E quando Saulo abriu os olhos, a primeira pessoa que ele viu foi Ananias. E ele foi cheio do Espírito Santo. Se renda ao Espírito Santo de Deus, para que os propósitos do Senhor se cumpram na tua vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, Aparecida. Paz do Senhor Jesus, Luciana Carneiro, Ivani. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindas à página da Igreja ACJ, amém? E nós precisamos estar com este coração, né? Nós pontuamos algumas coisas, né? Que Ananias era um homem de Deus, que Ananias quis, explicar quem era Saulo para Deus, né? E muitas das vezes nós somos assim, né? Nós tememos, nós colocamos em dúvida, será que é isso mesmo que é para fazer? Será que é essa a direção mesmo? Mas se tua vida está totalmente na mão do Senhor, é essa a direção que Ele tem para mim e para você, amém? E não se turbe o teu coração. Aquilo que Ele tem para tua casa e para tua família não vai se perder, porque Deus, Ele nunca atrasa. Ele chega no momento certo. E no momento certo, as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Assim como se cumpriu na vida de Saulo. Quantas mortes, quantas tristezas, né, foram permitidas para que Saulo chegasse em Damasco e se encontrasse com o Senhor Jesus. Né? Porque andar com o Senhor Jesus não quer dizer que nós não vamos passar por situações tristes, não vamos passar por momentos de dificuldade, não vamos passar por momentos de tristeza, mas o Senhor, Ele é conosco. E você é uma escolhida do Senhor. Assim como Saulo, ele foi escolhido, eu creio que Deus, Ele se apresentou para você, assim como Ele se apresentou para Saulo. Ele se apresentou. Ele se apresentou para mim e para você. E eu não sei que momento da tua caminhada, mas Ele se apresentou para você e você disse, eis-me aqui. E você agora está caminhando com o Senhor. Então não saia da posição onde o Senhor te colocou. E faça o ide do Senhor. O Senhor nos chama como Ananias, porque Ananias, ele fez parte da história de Saulo. Ele fez parte da conversão de Saulo. Ele estava ali quando Saulo abriu os olhos e foi cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheias do Espírito Santo, transbordantes do Espírito Santo. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos fazer a nossa parte. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele consegue influenciar as pessoas à tua volta. Ele consegue exalar essa presença. Ele consegue influenciar a tua casa. Ele consegue influenciar a tua igreja. Ele consegue influenciar o teu ministério, aquele que é cheio do Espírito Santo. Então, seja um Ananias dos nossos tempos, seja um Ananias de hoje. Quando o Senhor te chamar, você vai dizer, eis-me aqui, para fazer a tua vontade, Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor nos encha da presença dEle. Pedir para que o Espírito Santo inunde o nosso coração, porque, como eu estava dizendo ontem, a paz do Senhor Jesus, irmã Elaine, seja bem-vinda. Como eu estava falando sobre o culto de ontem, né? Busca do Espírito Santo, a palavra foi impactante, uma palavra maravilhosa. E é o Espírito Santo que trabalha em nós, é o Espírito Santo que faz, que nos transforma de dentro para fora, que nos convence. O Senhor, Ele nos disse, né, que Ele iria, mas nos deixaria o Consolador, que nos instruiria toda a verdade, que é o Espírito Santo. E nós precisamos, assim como Saulo foi cheio do Espírito Santo para cumprir o propósito dele, nós precisamos ser mulheres cheias do Espírito Santo, que transbordam o Espírito Santo de Deus. Amém? Espírito Santo, estamos aqui diante de Ti, meu Pai,
porque somos mulheres que dependem de Ti, precisam do Senhor. Nós precisamos estar sensíveis à Tua voz, nós precisamos aprender mais do Senhor. Quanto nós precisamos aprender, meu Pai? Quantas vezes ouvimos a Tua voz e colocamos dúvida no nosso coração? Quantas das vezes, de fato e de verdade, não queremos obedecer, porque sabemos que vamos padecer. Mas se nós voltarmos um pouquinho, nós podemos ver que aqueles cristãos de Atos, eles se alegravam quando passavam por tribulações, por provações. E hoje nós não queremos passar, mas que o Teu Santo Espírito, meu Pai, nos convença do nosso erro, nos convença das nossas falhas, das nossas faltas, e que venhamos ser cheias da Tua presença, que venhamos ser mulheres cheias e transbordantes da presença do Senhor, que venhamos ser, meu Pai, de fato e de verdade, aquelas, meu Pai, que onde esbarram, derramam da Tua presença. Oh Espírito Santo, a Tua graça, ela nos basta, meu Pai. Que venhamos ser Ananias dos nossos dias. Que venhamos, meu Pai, estar atentos à Tua voz. Que venhamos ir com medo mesmo, porque coragem não é ausência, meu Pai, de medo, mas coragem é fazer com medo mesmo, mas vencer em nome do Senhor Jesus. Porque quando Ananias, ele chegou diante de Saulo, ele falou: olha, estou vindo em nome do Senhor Jesus, aquele que teve encontro com você lá antes de chegar em Damasco, mas eu vim aqui para que você fosse cheio do Espírito Santo. Oh Espírito Santo, derrama da Tua presença sobre a nossa vida, consola corações essa tarde, meu Pai. Eu não sei que forma que essa mulher entrou nessa live, mas o Senhor sabe. Eu não sei de que forma que essa mulher, meu Pai, está, mas o Senhor sabe todas as coisas, porque o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, sabe todas as coisas. Então que o Senhor entre no coração dela, meu Pai, que o Senhor console, que o Senhor conforte, que o Senhor abrace, aquele abraço que ela já não tem recebido há tanto tempo, meu Pai, porque o Senhor disse que iria e deixaria o Consolador, o Espírito Santo seria o nosso Consolador, meu Pai. Então guarda o nosso coração para que não venhamos pecar contra Ti. Guarda, meu Pai, a mente da minha irmã. Consola, enxuga dos olhos toda lágrima, meu Pai. Não deixa com que ela venha desanimar, olhar para trás e desistir, mas que ela venha manter firme na Tua presença, que ela venha se manter perseverante na Tua presença, que ela venha se manter fiel à Tua palavra e à direção que o Senhor tem dado para a vida dela, meu Pai. Oh Espírito Santo, eu também te peço pela igreja dos últimos dias, meu Pai. Oh Espírito Santo, repreende o espírito de divisão que tem atuado nas nossas igrejas, meu Pai. Oh meu Deus, repreende, meu Pai, todo espírito maligno que tem atuado, o espírito do engano, da mentira, do excesso de vaidade, meu Pai. Nós pedimos, meu Pai, essa tarde que o Senhor venha nos fazer mulheres cheias da Tua presença, que onde pisarmos a planta dos nossos pés, meu Pai, que venhamos derramar da Tua presença, que venhamos ter sede de Ti, que venhamos, meu Pai, querer saber mais do Senhor, que venhamos ter prazer de ler a Tua palavra, que venhamos ter prazer de orar, que venhamos ter prazer de fazer o bem, que venhamos ter prazer de ver o nosso irmão e a nossa irmã crescer na presença do Senhor. Oh Espírito Santo, muda a nossa mente, queremos ter a mente do Senhor, queremos ser novas criaturas com atitudes diferentes, muda a nossa visão, meu Pai, queremos desejar aquilo que o Senhor deseja, queremos priorizar aquilo que o Senhor prioriza, meu Pai. Por isso que eu te peço, nos converte, nos liberta de nós mesmos, meu Pai, livra-nos de todo mal, livra-nos, meu Pai, de nós, porque como diz Paulo, ele dizia, né, que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero é esse que eu faço, porque nós somos, meu Pai, concebidas no pecado, nós somos pecadoras, por isso que nós somos dependentes de Ti, meu Pai. Porque tudo de bom que há em mim e em cada uma das minhas irmãs vem de Ti. Te agradecemos por essa tarde, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela Tua presença, Senhor. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Amém e graças a Deus. Amém
Receba a tua vitória, receba respostas dos céus, receba a tua cura, receba alívio na tua alma, receba paz no teu coração. O Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus, ele tem tudo isso para te dar. Nós precisamos nos entregar, nos render ao senhorio do Senhor. Amém? Eu tenho alguns recadinhos para deixar aqui, né? Hoje, quarta-feira, todas as quartas-feiras, estaremos aqui às 5 horas da tarde, às 17 horas, para trazer uma palavra para o meu e para o teu coração. Porque nessas lives eu sou muito edificada, né? Em João, Jesus ele falava assim, ó, eu me santifico para que eles sejam santificados na verdade. E antes de entrar na live, na semana, eu procuro me santificar, eu procuro ler a palavra, porque eu não quero estar aqui passando uma informação, mas eu quero passar espírito e vida. Eu quero que você tenha sede do Senhor Jesus, querer mais de Deus todos os dias da tua vida. Amém? Quinta-feira nós estamos com uma campanha, Pais de Joelhos e Filhos de Pé. É na quinta-feira, às 7 horas da noite, lá na rua Mário Ferraz de Souza, 856, na Vila Paulista. E você podendo, abre um jejum, vai em jejum, porque é uma guerra espiritual, né? Porque nós vemos que está tendo um ataque muito grande na mente das nossas crianças, né? Então, abre um jejum e vai guerrear pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos. Nessa sexta-feira, teremos a consagração às 8 horas da manhã. As irmãs estarão lá para buscar, para se encher da presença de Deus. E no domingo do Senhor, domingo da família, às 9 horas da manhã, no Jardim Marilu também, na rua Érico Semer 122, é a igreja também Carvalhos de Justiça, que fica no Jardim Marilu, e na Vila Paulista, rua Mário Ferraz de Souza, 856, na Vila Paulista, que a Bispa Érica, o pastor Rogério, os diáconos, diaconisas, missionários, vai estar os levitas, vão estar lá para te receber. Então você que precisa de um renovo, de um avivamento, você que precisa conversar, você que precisa de uma visita, esteja conosco neste domingo. E eu também quero te convidar para você estar numa igreja mais próxima da sua Bíblia. O que quer dizer isso? Que você tem que procurar uma igreja idônea, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que anda na verdade. Então, a direção é procurar uma igreja que ande mais próxima da sua Bíblia. Né? Uma igreja próxima da tua casa, não deixe de congregar, não deixe de ir para a igreja. Às vezes você fala, mas eu não posso estar todos os domingos, eu não posso estar todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana esteja buscando a face do Senhor, esteja com os irmãos, ouvindo uma palavra do altar, vinda do altar do Senhor, né? O Senhor nos deixou para estarmos congregando, nós somos igreja quando nós estamos unidos, quando nós estamos juntos, né? Hoje há muita facilidade, hoje nós temos culto, né? No YouTube, no Facebook, Instagram, tem lives o dia inteiro, mas nada do que está presencialmente. Eu sou muito das antigas, né? Eu acho que nada troca, nada a gente pode trocar o olho no olho, né? O calor humano, nada troca, né? Não tem comparação, né? O virtual com o presencial, né? Eu creio que essas lives, elas edificam a tua vida, mas não deixe de congregar. Amém? Nós já estamos indo para o final. Que Deus te abençoe, né? Se você precisar de um aconselhamento, se você precisar de ser aconselhada, de uma visita, esteja indo na igreja, converse conosco, nós estaremos indo na tua casa. Amém? Porque o Senhor nos deixou para fazer o trabalho de Ananias, né? De ir até a casa da pessoa, determinar a libertação, determinar a vitória, respostas dos céus. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós. Porque é o próprio Deus que vai acrescentar aqueles que vão sendo salvos, né? Como dizia em Atos, né? Que
que o próprio Deus acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Então, se eu fizer a minha parte e você fizer a tua parte, o Senhor ele vai acrescentar para o reino de Deus aqueles que vão sendo salvos. Amém? Você que foi muito abençoada, você que puder, compartilha essa live, alguém que precise ouvir essas palavras. Se você entrou no finalzinho, se não deu para você escutar, vai ficar gravada essa live na página da igreja IACJ. Escute novamente, poste, reposte, compartilhe para que mulheres venham ser cheias da presença de Deus. Amém? Levante as tuas mãos na posição de receber. Que o grande amor de Deus o Pai e a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todas, não somente hoje, mas amanhã e para todos sempre. E você que crê, diga assim seja. Deus abençoe a tua tarde. Hoje é quarta-feira, amanhã quinta-feira temos culto, sexta-feira também, domingo do Senhor. Já se prepare para estar domingo na igreja. Fiquem com Deus e um beijo no teu coração.